Fala galera, Yuri do Lead Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 1041, Robot Bounded in Circle. É uma questão de nível médio, a questão que nos diz que nós vamos em um plano XY aqui infinito. A gente vai ter um robô que ele vai iniciar ali na origem, no ponto 00, e vai estar sempre apontando, mas inicialmente ele vai estar apontando para o norte. E a gente define aqui o que é o norte, né? O norte é apontando para o positivo do y, sul apontando para o negativo do y, leste apontando para o positivo do x e o oeste apontando para o negativo do x aqui. E esse robô ele recebe somente três instruções aqui. A instrução G, que é ele andar para frente uma única unidade. A instrução L, ele andar 90 graus para a esquerda, né? Então ele andar no sentido anti-horário. E a instrução R, que seria ele andar 90 graus para a direita, que seria ele andar aqui no sentido horário, beleza? Então, aqui esse robô ele vai performar essas instruções, né? Então as instruções vai ser uma string que nós vamos receber, contendo somente essas letras G, L e R. E nós devemos retornar aqui true caso, né? E somente esse caso que exista um círculo no plano em que esse robô ele nunca vai sair desse círculo. O que ele quer dizer? Que se você encontrar um ciclo repetitivo, né, um ciclo que aquele robô vai estar executando, independente se foi no ponto inicial onde ele partiu ou no meio do percurso ali, se ele continuar fazendo aquela execução, isso daí é para a gente retornar true para ele, beleza? O primeiro exemplo que ele passa aqui ele anda, então ele está apontando para o norte, né? Inicialmente ele aponta para o norte na origem, ele anda duas unidades para cima, vira para a esquerda e vira para a esquerda, ou seja, ele vira 180 graus aqui, então ele está apontando para o sul agora e ele anda duas vezes para baixo. Então, 2, voltou para a origem, por isso a gente tem que retornar true aqui. Por quê? Porque se ele ficar fazendo isso daqui vai ser um ciclo que nunca vai sair desses pontos que ele passa. Beleza? Vamos aqui para o Miro para a gente ver um exemplo. Esse exemplo aqui que a gente passa, eu vou ter esse nosso plano aqui. Esse plano ele é infinito, então pode ir para qualquer lado aqui, quantas vezes necessário. E a gente tem aqui só o desenho aqui do que é o norte, sul, leste e oeste. Beleza? E temos essas instruções aqui que nós vamos receber. Nós vamos passar por todas essas instruções e vamos desenhar aqui. Então, se ele parte aqui da origem, certo? Ele parte sempre apontando para o norte inicialmente. Então, ele vai andar aqui uma unidade para cima. Então, ele anda e chega aqui nesse ponto. Ele vai virar para a direita. Qual é a direita do norte aqui? A direita do norte é o leste, certo? Então, vou apontar agora, ele vai estar virado para o leste e ele vai dar dois passos aqui. Então ele vai andar duas unidades. Uma, duas unidades. Ele chega nessa posição. Ele vira para a direita de novo. Quem é a direita de leste aqui é o S. Então a gente vai ter, né, que vai ser o sul, vai estar apontando para o sul, para baixo, e ele vai andar uma para frente aqui. E ele chega nessa posição. Beleza? Agora, como é que a gente sabe que isso daqui é um ciclo, certo? Se eu pegar e repetir esse mesmo processo, ou seja, eu comecei nesse ponto aqui onde ele parou, e agora eu vou andar uma unidade para baixo, certo? Que é onde eu estou apontando para o sul, beleza? Eu vou virar para a direita. Qual é a direita de S aqui? A direita de S é o meu oeste, certo? Então eu virei para o oeste aqui, vou andar duas unidades. Uma, duas, cheguei aqui nesse ponto, beleza? Vou virar para a direita de novo, direita de oeste é norte, beleza? Então vou virar para o norte e subir uma unidade. Cheguei na posição, então se o meu, o meu robô ficar repetindo isso daqui para sempre, ele nunca vai sair desses 6 pontos aqui que ele passa, beleza? Então isso daqui é um ciclo e por isso a gente deve retornar true nesse caso aqui. Agora, um ponto aqui que a gente sabe é como é que a gente sabe que temos que retornar true, certo? O primeiro caso é se a gente iniciar, então se minha posição aqui, certo? A minha posição final ela for igual à posição inicial, né, que é o 00, eu tenho que retornar true. Beleza? Isso aqui é fato, né? Se eu for e voltei para a mesma posição, então eu vou ficar repetindo isso aqui sempre. Então, isso aqui é um fato. Agora, a segunda posição, ela é o segundo caso aqui que a gente tem que analisar. Entenda aqui, imagina que a única solução aqui que a gente consiga encontrar que não vai ter esse ciclo aqui é se se o final, né, a última direção que esse nosso robô está apontando, ela for igual à direção inicial que está apontando. Por quê? Porque se eu, por exemplo, estou andando com o meu robô aqui, esse meu robô começou nessa posição, imagina que esse aqui é o 00. Se ele anda, certo? Imagina que esse aqui é o 00, ele anda para, vamos dizer,
direita 1 unidade, para baixo 1 unidade, esquerda aqui 2 unidades e sobe uma aqui, beleza? O que vai acontecer? Ele vai iniciar nesse ponto aqui, certo? A próxima vez, se eu repetir isso aqui várias vezes, mas a única diferença é que eu simplesmente vou só iniciar de um ponto diferente. Eu nunca vou fechar esse ciclo aqui. Se eu sempre continuar apontando para a mesma posição, para a mesma direção que o meu robô está apontando, se eu finalizar apontando para essa mesma direção, eu nunca vou alcançar esse cara. Então, a próxima eu vou estar aqui e eu vou simplesmente andar para cá. Eu vou estar sempre andando em diferentes posições aqui. Eu nunca vou encontrar mesmo. Diferentemente se, por um acaso, você terminar apontando, por mais que você avance para cima e aponte para uma outra direção, certo? Se você começar nessa nova direção aqui, você muito provavelmente não, você com certeza vai alcançar esse ponto de encontro ali e vai formar um ciclo. Beleza? Então, a segunda opção aqui, né, que a gente tem para que a gente consiga encontrar esse ciclo aqui é se caso, né, a direção, certa direção final, ela for, né, diferente da nossa direção inicial, certo? Se ela for diferente do apontamento para o norte aqui, beleza? Então temos esses dois casos e é isso que nós precisamos ver, avaliar. Aí agora entra um pouco mais uma questão de plano cartesiano aqui, né? Questão da matemática, que é uma diferença aqui. Quando a gente anda para cima, certo? Uma unidade aqui para cima, o que a gente está fazendo? A gente está andando para o ponto 0 e 1, certo? Quando a gente anda para a direita, nós estamos andando uma unidade em x, certo? Então, estamos andando essa unidade aqui. Mesma coisa quando a gente anda para a esquerda, estamos andando uma unidade negativa em x. E quando a gente anda para baixo, estamos andando, certo? Uma unidade negativa em y. Beleza? O que acontece? A diferença aqui que tem que ser entendida, né, que a passagem para esses caras aqui, então, por exemplo, se eu estou passando, esse daqui seria o meu norte, certo? Então, esse aqui seria o meu norte, esse daqui seria o meu leste, esse daqui seria o meu oeste, certo? E esse daqui seria o meu sul. Beleza? Eu vou só trocar o oeste e o norte e o sul aqui de posição, só para a gente conseguir fazer isso daqui melhor. Aqui. Pronto. Vou ter esses caras aqui. O que acontece agora quando eu vou passar desse daqui para esse cara? A diferença aqui, a gente tem uma fórmula matemática, né, que vai sempre para virar 90 graus, certo? Sempre para eu andar 90 graus para a direita, certo? O que eu faço? Eu pego o meu x, eu repito, né, o meu y aqui e tiro o valor negativo de x. Quando eu vou passar para cá, a mesma coisa, certo? Eu vou fazer o meu menos vou fazer o meu y, certo? E menos o meu x. De novo eu faço meu y menos o meu x, porque eu estou andando para a direita. Então, no caso, se eu andar para a direita, o que eu faço? Eu pego repito meu y e tiro o negativo do meu x. E para a esquerda é o contrário. À esquerda eu vou ter o menos negativo do meu y e o positivo do meu x aqui. Beleza? Então são essas opções que você tem aqui. Beleza? Vamos lá para o nosso código e pensando o que a gente pode fazer aqui. Uma solução possível para esse código aqui é a gente iniciar então, a nossa posição. Então, vou ter a minha position aqui, inicial. Ela vai começar aqui. Vou definir as posições aqui como uma lista. Beleza? E a direção que ele vai estar, direction aqui, que ele vai estar apontando, certo, para o norte. Então, o norte, eu vou estar aquela direção aqui. Beleza? Porque caso ele ande, né, ele já vai andar direto para essa direção aqui. Então, a direção 0 e 1. E agora eu vou passar por todas as instruções. Então, for instructions aqui que eu tiver, em instructions, o que eu vou fazer? Certo? Se, eu vou dividir nos casos que temos, né? Então, se meu INS aqui ele for igual ao G, certo? Quer dizer que eu tenho que andar para frente. Caso contrário, né? Aí a gente tem os outros casos aqui. Então, eu vou ter o meu elif aqui e vou ter o meu elif aqui também. Se ele for igual a left, eu tenho que andar para a esquerda. Se for igual a right, eu tenho que andar para o right, certo? Se ele for para frente, eu simplesmente tenho que, certo, adicionar a minha posição atual o valor onde está a minha direção, certo? Então, no caso, eu vou pegar a minha posição, então, meu position aqui nessa posição 0, no x, né? Seria o x, e ele vai simplesmente somar o valor que tem ali, né? Com o valor que eu tenho na minha direction, certo? Direction, naquela posição 0 também. A mesma coisa eu faço agora para o y. Então, position, naquela posição 0, eu vou somar, certo? O que eu tenho na minha direction aqui na posição 1. No caso, posição
1 aqui, que seria o meu y, beleza? Agora que entra aqui, o que vai ser? O meu, quando eu for left, eu tenho que ir para a esquerda. Então, para ir para a esquerda, eu tenho que simplesmente aplicar essa minha relação aqui. Então, se for para a esquerda, eu tenho que fazer menos o meu y é naquela segunda posição do meu direction, com o meu x. Então, se eu for para a esquerda, o meu direction aqui, ele recebe, certo? Ele vai receber o negativo do y, então do meu direction aqui, na posição 1, e vai receber o meu direction aqui na posição 0, beleza? E quando for para o x, para a direita aqui, vai ser o contrário, certo? Eu vou pegar agora, vai ser o menos o x e o y. Então, eu vou pegar aqui, ele vai receber o y aqui, então meu direction aqui na posição 1, beleza? E vai receber o meu negativo aqui, direction, na posição 0. E ao final disso tudo, a gente simplesmente retorna aquelas duas validações. Então, se a posição final, ou seja, o meu position aqui, ele for igual a 0, 0, a origem ali, eu tenho que retornar isso. Ou, se por acaso a direção final, ela é diferente do norte, né? Então, minha direction aqui, ela for diferente do meu norte, o meu norte eu aponto, certo, para o positivo aqui do y. Beleza? Vou rodar esse cara. Passou aqui nos códigos, vou submeter. E passou aqui com tempo de complexidade muito bom, certo? O tempo de complexidade desse código aqui é um tempo de complexidade linear, certo? E o nosso espaço de complexidade, por mais que a gente utilize estrutura de dados aqui para guardar, é uma estrutura de dados que vai sempre conter o valor 2 aqui e 2, né, de 2 elementos. Então, no caso, ele também tem um tempo de complexidade, um espaço de complexidade aqui constante nesse nosso algoritmo. Beleza? Essa aqui foi mais uma resolução de exercício. Amanhã a gente volta com mais um. Valeu!